Olá! Hoje iremos apresentar o seminário Ícones do Renascimento. E as integrantes são eu, Maria Eduarda Ferezin, Ana, Carolina e Amanda. Nós apresentaremos para vocês hoje nesse seminário o que é renascentismo, o que é iconografia, ícones, quadros e filmes sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento aconteceu entre os séculos XIV e XVI. Foi um movimento cultural, artístico, econômico e político que surgiu na Itália e se estendeu por toda a Europa. Foi inspirado nos valores da antiguidade clássica e foi gerado pelas modificações econômicas. O Renascimento formulou a vida medieval, trazendo assim o período da Idade Moderna. O que é iconografia? Iconografia define o estudo de conjunto de imagens e símbolos que representam o assunto arte. Ele estuda e descreve quadros, imagens e pinturas. O que são ícones? Ícones são imagens que nos dizem de forma bem direta o que alguma coisa significa, para que serve um objeto ou que tipo de conteúdo vamos encontrar pela frente, como por exemplo, sinais e placas de trânsito, produtos químicos e informáticos. Aprofundando um pouco mais nisso, é um signo visual, uma imagem que representa um objeto ou uma coisa por semelhança, que já possui as mesmas características que o objeto. Um ícone usa uma forma, cor, som, textura e outros elementos gráficos para criar uma conexão evidente entre imagem e ideia. Os ícones dependem em diferentes graus das convenções culturais. Leonardo da Vinci foi um dos mais importantes artistas renascentistas. Além de pintor, ele era conhecido também por suas habilidades no campo das ciências, anatomia e escultura. Sua importância está diretamente relacionada ao estilo imposto em suas obras e a ser um dos principais nomes do movimento. Ele nasceu dia 15 de abril de 1452 na Vila de Da Vinci, na Toscana, Itália. E ele morreu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos, em Clohos, na França. Foi enterrado na igreja de Saint-Florent, em Amboise. Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda ou ainda Mona Lisa da Gioconda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. Sua pintura foi iniciada em 1503 e é nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica do esfumato. A Última Ceia. Acreditam que a pintura foi iniciada por volta de 1495 ou 96 e ela foi encomendada como parte de uma igreja. A igreja de Santa Maria del Grazie, em Milão, na Itália. Ela representa o episódio bíblico da última ceia de Jesus com os apóstolos, antes de ser preso e crucificado. A técnica utilizada é o afresco. Michelangelo nasceu na Itália dia 6 de março de 1475 e aos 13 anos se tornou aprendiz de pintor de Domenico Ghirlandaio. Foi enviado para uma poderosa família para continuar treinando com Bertoldo di Giovanni, um grande escultor. Ele produziu as obras Pietra, David, projetou o túmulo do Papa II, projetou o teto da Capela Sistina em Roma e, infelizmente, morreu dia 18 de fevereiro de 1564 em sua casa em Roma, aos 88 anos. Juntamente com Leonardo da Vinci e Rafael, Michelangelo é considerado um dos 3 prodígios do Renascimento. É um dos principais contribuintes para o movimento humanista, também chamado de O Divino. Donatello. Ele nasceu em 1386 na Florença, Itália. Faleceu dia 13 de dezembro de 1466, em República Florentina.
Ele foi um grande escultor na Itália e o mais importante predecessor do naturalismo e da glamorização do corpo nu. Bem jovem começou a esculpir. Seu professor foi o Lorenzo Gilberti. Em 1402, começou a aprender a arte clássica de Roma, com Felipe. Em 1404, ele iniciou uma obra, As Portas de Bronze, como assistente de Lorenzo Gilberti. Donatello dedicou a vida a esculturas religiosas, que mostravam os santos em formas de homem, como sua escultura de São João e algumas outras. Sandro Botticelli, em 1445 a 1510, foi um pintor renascentista e desenhista italiano, autor de grandes obras como Primavera, O Nascimento de Vênus e Adoração dos Magos. É considerado um dos pintores mais reconhecidos e aclamados da Itália, e chegou a ser convidado para participar das obras da Capela Sistina, em Roma. Alessandro de Marino Vanni Felipe Pepe nasceu em Florença em 1º de março de 1445. Caçula de 5 filhos, foi apelidado por o irmão mais velho de Sandro Botticelli, que significa pequeno barril de vinho. Sandro Botticelli morreu dia 17 de maio de 1510 em sua cidade natal. O artista morreu pobre e atropelado pela popularidade de seus contemporâneos, como Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. Deixou inacabadas pinturas que retrataram a Divina Comédia, de Dante. Porém, sua obra foi descoberta e hoje ele é considerado um dos principais expoentes do Renascimento. Sandro Botticelli foi influenciado por Dante, Lourenço de Messi, Fra Filippo Lippi e Ovídio. Dante foi um escritor, poeta e político florentino, nascido na atual Itália. Lourenço de Medici foi um estadista italiano soberano de facto da República Florentina durante o Renascimento italiano. Fra Filippo Lippi, ou simplesmente Lippi, foi um conhecido pintor florentino do Renascimento. Publicou o vídeo Nasso, foi um escritor e poeta romano da antiguidade. Filippo Botticelli nasceu em 1377 e desde cedo demonstrava um amor pela arte. Em 1401, ele participou de um curso de escultores e acabou empatando com outro escultor que hoje é muito conhecido, mas por ter empatado ele acabou desistindo da escultura e partiu para a arquitetura. Na arquitetura criou várias obras muito importantes, como a cúpula de Cabral de Santa Maria. Também construiu a Basílica de Santo Lourenço e o Portiço do Hospital dos Inocentes. Botticelli faleceu em Florença no dia 15 de abril de 1446. Jan van Eyck, em 1390 a 1441, foi o pintor flamengo, um dos mais importantes mestres do estilo gótico, considerado um fundador da escola realista flamenga. Jan van Eyck nasceu em Maas-Eyck, próspera região dos Países Baixos, que hoje se localiza no sudeste da Holanda, junto à fronteira com a Bélgica e a Alemanha, por volta de 1390. O artista Jan van Eyck revolucionou o retrato, aumentou o realismo nas obras medievais e foi pioneiro na arte da pintura a óleo. Nesse período, a peste negra varreu a Europa, matando aproximadamente um terço da população, e a guerra generalizada tornou a vida ainda mais difícil. Jan van Eyck faleceu em Bruges, Bélgica, no dia 9 de julho de 1441. Seu corpo foi sepultado na igreja de São Donato de Bruges. Jan van Eyck foi influenciado por Petrus, que foi um pintor flamengo que trabalhou em Bruges, Grant Ord, que foi um pintor americano, e Duke Ords, que foi um dos mais famosos pintores quatrocentistas da Holanda, e Bernard van Aller, que foi um artista plástico flamengo, autor de pinturas, tapeçarias e vitrais.
O retábulo de gente é um polipítico complexo e de grandes dimensões do século XV. O retábulo de gente, o Cordeiro de Deus, representa a redenção celestial e inclui imagem de Cristo, Virgem Maria e João Batista, flanqueados por anjos tocando músicas. Pelas figuras de Adão e Eva, a reunião de todos os santos, os pecadores, clérigos e soldados em uma adoração ao Cordeiro de Deus. O retábulo de gente tem 12 painéis, 8 dos quais são venezianas. Jean ficou encarregado de realizar a pintura, que marcou o período inicial da pintura de flamenga do século XV. Giorgio Vasari foi um pintor e arquiteto italiano. Ele organizou, analisou e criticou importantes obras do Renascimento. Ele nasceu na cidade de Arezzo, na Itália, dia 30 de julho de 1511. Faleceu na cidade italiana de Florença, em 27 de julho de 1574. As influências de Giorgio Vasari foi Michelangelo e Andrea del Santo. O sepultamento foi criado em 1532, é uma pintura religiosa e a técnica utilizada é óleo sobre tela. A dimensão dela é de 144 por 133 centímetros. Aleijadinho nasceu em 1730, foi escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto no Brasil colonial. Também fez parte do período barroco mineiro. Seu nome verdadeiro era Antônio Francisco de Lisboa, ou Aleijadinho, como conhecemos. Desde criança desenvolveu interesse em escultura e arquitetura, ao ver seu pai trabalhando. Não era muito reconhecido na sua época por ser bastardo, mas mais pra frente será reconhecido. Faleceu no dia 18 de novembro de 1814, na sua cidade natal. Algumas das suas principais obras foram a construção de São Francisco de Assis e do Santuário de Bom Jesus de Motocinos. Ele era chamado de Aleijadinho porque ele foi diagnosticado desde cedo com uma doença grave que deformou seu corpo e seus membros, principalmente as mãos. Perdeu também os dedos dos pés e para se locomover era preciso andar de joelhos. Agora demonstraremos 3 quadros que fizeram parte do renascentismo e foram muito importantes para essa época. O Homem Vitruviano ou Homem de Vitrúvio é um desenho de Leonardo da Vinci de 1452 a 1519 e foi produzido em 1490, durante o Renascimento. Ele representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeição das proporções. Hoje é uma das obras mais conhecidas e produzidas no mundo. No desenho temos um homem nu representado numa sobreposição de imagens. Ela forma 4 posições diferentes. Numa delas o braço faz um ângulo de 90 graus e na outra eles aparecem mais acima da cabeça. Em relação às pernas da figura, notamos um desenho com as pernas mais cerradas e outro com as pernas abertas. Note que 2 formas geométricas auxiliam Da Vinci em seu cálculo, um círculo e um quadrado. A obra renascentista, intitulada A Criação de Adão, foi feita por volta de 1511 pelo famoso artista italiano Michelangelo. Esse é um trabalho realizado com a técnica do afresco entregue ao conjunto de pinturas feita no teto da Capela Sistina, produzida entre 1508 e 1512, por encomenda do Papa Júlio. A criação de Adão é a representação da passagem bíblica em que o Criador do mundo, Deus, dá origem à humanidade, simbolizada na figura do primeiro homem, Adão. Os dedos dos personagens quase se tocando são o ponto da composição. A mão de Adão ainda denota falta de vitalidade que será conferida a ele através do toque de Deus. O Criador exibe o dedo indicador esticado em um gesto simples e direto, agraciando o homem com a vida. Segundo o historiador, essa é considerada uma das maiores obras da arte já produzida. Da Capela Sistina é uma das maiores e mais significativas obras da história da arte ocidental. Se encontra no teto da capela, localizada na cidade do Vaticano.
A abóbada da capela foi pintada entre 1508 e 1512 pelo artista renascentista Michelangelo. Agora retrataremos 3 filmes que falam sobre o renascentismo. Esse primeiro é um documentário que fala sobre Michelangelo Infinito. A sinopse é um relato de um dos maiores gênios da história da arte que o mundo já viu, Michelangelo. Através da descrição da principal obra pictórica e escultórica do artista, o documentário explora a personalidade conturbada e as paixões de um dos maiores nomes dos mais famosos do renascentismo. O segundo é um filme chamado O Código da Vinci. Um assassino no Museu de Louvre, em Paris, e pistas enigmáticas em alguns dos quadros mais famosos de Leonardo da Vinci levam à descoberta de um mistério religioso. Por mais de 2000 anos, uma sociedade secreta guarda informações que, se descobertas, poderiam comprometer o cristianismo. Robertson Langdon, um professor especialista em simbologia e história, se envolve na investigação. O terceiro retrata a história de Caravaggio, a história da curta existência do extraordinário pintor desde sua infância, passando pelos seus primeiros traumas, exibindo as contradições entre sua crença religiosa e sua identidade sexual, a paixão pela arte e pelos seus modelos. Nosso seminário vai chegando ao fim, que aqui ficam as bibliografias. Eu queria pedir por Fidelis desculpa por a bibliografia ter ficado assim, mas nosso grupo não sabia montar elas certinho, os links, e como já não havia mais tempo, a gente acabou deixando assim mesmo, optando por deixar assim. Agora as nossas observações do que nós achamos. Na minha opinião, eu achei tudo muito diferente, porque já faz um bimestre que eu não fazia seminário, e nesse bimestre ocorreu totalmente diferente, tudo diferente. O grupo, a quantidade de pessoas e até mesmo o tema, que foi bem diferente. Então, eu não estava nada acostumada com isso. Foi bem difícil, até a montagem do vídeo, dessas coisas. Mas eu gostei, eu me diverti pra caramba. Eles estavam até me zoando um tempo atrás, a Aline estava me zoando, que eu parecia ela, porque eu tava rindo pra caramba sobre o trabalho. Tipo, toda vez que eu fico com elas eu dava muita risada. Então, tipo, em relação a elas não foi nada ruim. Eu me diverti pra caramba. Bom, por não ser uma coisa que eu estava muito acostumada, eu sempre peguei histórias, livros assim. Nunca foi pensadores, ícones, nada do tipo. Foi meio estranho, sei lá. E pelo grupo ter sido diferente, pessoas novas, a dinâmica também mudou. Foi uma coisa meio nova, né? Saindo da zona de conforto. Mas deu tudo certo no final, então tá bom. Foi bem diferente trabalhar com elas, até porque não estamos acostumados a trabalhar com poucas pessoas, ainda mais fora de grupo, mas acho que deu certo, mas não foi tão legal assim, porque fugiu do que estamos acostumados, né? Mas também não tenho o que reclamar.